Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer aos novos inscritos aí do canal e desejo que sejam bem-vindos a fazer parte desse canal, dessa família em Cristo. Também eu quero agradecer antecipadamente por aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que só fazem assistir às mensagens, os conteúdos desse canal, mas eu peço por gentileza que se inscrevam, deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos, amém? Eu quero deixar uma pequena reflexão aqui, que tem como tema, Filhos de Deus pela fé em Cristo. É isso mesmo. Filhos de Deus pela fé em Cristo. Nós não somos filhos de Deus pelas obras da lei, pelas obras meritórias do homem. O homem, para se tornar filho de Deus, ele não fez nada. O homem, para se tornar filhos de Deus, porque o DNA de filho de Deus é no Espírito. Nós não somos filhos de Deus nessa carne. Não, nós somos filhos, espírito revestido de carne, que ganhamos esse corpo, essa matéria corpórea, de massa corpórea, de carne e sangue. Viemos numa peregrinação como filhos revestidos de carnes. Aí está escrito lá em Hebreus capítulo 12, ou capítulo 2, versículo 14. Assim como os filhos participam de carne e sangue, veja, assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também veio e participou das mesmas coisas. Então veja que nós somos filhos, mas no sentido espiritual, não no sentido carnal. Mas o sistema religioso diz que para nós sermos filhos, nós temos que aceitar Jesus como Salvador, para que a gente venha participar de ser filhos depois que nós aceitamos numa congregação. Você tem que congregar, ir a um templo de 4 paredes, você tem que dizimar, você tem que se batizar nas águas. Então veja que é um coquetel, é algo que você, além de aceitar, você agora vai ter o quê? Que fazer parte de uma congregação, de estar sempre ali dentro de uma congregação. E as escrituras, a Bíblia, o Evangelho, não ensina a gente dessa maneira. Não foi assim. E não é assim, dessa forma, que nós somos filhos de Deus. Outra coisa, meus irmãos, que nós devemos saber, é que em todas as nações da terra hoje do século 21, existem filhos de Deus. Existem filhos de Deus no catolicismo, na Umbanda, no Candomblé. Existem filhos de Deus em toda parte, participando de uma religião, não é? O espiritismo. Existem filhos de Deus? Sim. Existem filhos de Deus, e esses filhos de Deus, só quem conhece é o Pai. O Pai conhece quem são verdadeiramente seus filhos. A escolha do Filho de Deus não foi aqui na terra. Não é o homem que faz algo para se tornar filho. Essa escolha de Filho de Deus foi desde antes da fundação do mundo. Os espíritos que vieram aqui à terra se revestir de carne, já era filho em espírito na eternidade. A escolha foi de antemão, antes da fundação do mundo. Então, o texto principal aqui, o tema da mensagem é Filhos de Deus pela fé em Cristo. Não é filho de Deus pela fé em Moisés, pelo catolicismo, por obras, por rudimentos. Não, é filhos de Deus pela fé em Cristo. E veja,
Em Gálatas capítulo de número 3, olha o que o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja ali, do século I. Veja o que Paulo vai falar aqui no versículo de número 26. Vamos lá? Gálatas capítulo 3, versículo de número 26 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, ô glória. Veja, vamos ler novamente. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Só essa passagem aqui, da escrita dessa carta, que quando Paulo escreveu para os irmãos da Galácia ali no primeiro século, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, só essa passagem aqui quebra, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, quebra o ensinamento do sistema religioso evangélico, onde eles dizem que para ser filho tem que aceitar Jesus. Não. Ser filho de Deus não precisa aceitar Jesus. Tem muitos filhos de Deus que eles irão peregrinar nessa terra aqui e não vão fazer parte de uma congregação. Porque filho de Deus não está na carne, não é na carne. O DNA de filho de Deus não é na carne, doutor. O DNA de filho de Deus é no Espírito. Nós somos filhos de Deus é no Espírito e não na carne. E ser filho de Deus nasceu da vontade de Deus. E só vai crer. E só vai crer, independente se tiver numa denominação, numa congregação ou não, só vai crer quem é realmente os filhos de Deus. É só os filhos de Deus que vão crer realmente no ato da cruz, no feito de Cristo na cruz. Então, veja, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esse todos aqui também tem um problema aqui muito sério. Que nós hoje, com os olhos iluminados, conseguimos distinguir e entender e compreender. Porque está aqui todos, olha, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando de todos, não está falando da raça humana toda, de toda a humanidade, meu irmão. Não. Todos aqui está falando de todas as nações da terra. Em cada nação da terra existem filhos de Deus. Entendeu? E veja, e Paulo continua a falar ainda aqui, ó, continuando na carta, no versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, para quem Paulo estava falando isso aqui? Para quem viveu ali o antes e o depois da cruz. Esse batismo aqui não é o batismo das águas, não, do Jordão, das águas do rio, das águas, das piscinas que os líderes religiosos fazem. Não. O batismo aqui, que Paulo estava falando aqui, o batismo em Cristo, ó, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É o batismo de Cristo na cruz, onde o homem foi batizado, onde o homem teve agora uma mudança. Entendeu? Então veja, não é o batismo das águas. Eu vou me batizar porque eu tenho que batizar para ser filho de Deus, porque eu vou ser uma nova criatura. Não, não é nesse sentido aí que Paulo estava falando aqui. É o batismo da cruz, na morte de Cristo na cruz. E todos aqueles que viveram aquele período ali de transição entre os dois pactos, o antes da cruz e o depois da cruz, eles foram batizados em Cristo. Pelo batismo da cruz. Então, veja como é tremendo. O verdadeiro batismo ali aconteceu em Cristo, aconteceu por Cristo, se referindo à morte do velho homem. Se referindo à morte do velho homem. E foi feito através de Cristo na cruz.
Então veja, além da escolha ter sido, a escolha de filho de Deus foi na eternidade. O batismo, o verdadeiro batismo foi na cruz. E todos os filhos de Deus foram o quê? Batizados em Cristo na cruz. Nós já nascemos depois de 70. Veja que eles estavam esperando, eles eram herdeiros, eles foram adotados como filhos. Nós não, já nascemos já desfrutando das promessas, justificados, santificados, glorificados, aperfeiçoados, perfeito nele. Oh, glória! Nós não vivemos aquele período o antes e o depois da cruz. Então, nós já nascemos como filhos, oh glória, como herdeiro, desfrutando das promessas de filho de Deus. Então, como é tremendo, então veja, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Versículo 28. Nisto, aqui ó, revestiste, está falando de uma nova roupagem, meu irmão. Do velho homem para o novo homem. Versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Oh, glória! Veja, todos nós, Paulo estava dizendo ali, ó, todos vós é um só em Cristo, estão unidos em Cristo. E nisso não tinha acepção de pessoas. Veja, nisto não há judeu nem grego, estava falando que não tinha acepção de pessoas. Para ser filho de Deus, não há acepção de pessoas. Porque os filhos de Deus não é pela obra meritória do homem. Não é pelas práticas de um batismo, de estar congregando em um lugar, de estar dizimando, de estar frequentando o ambiente. Não, meu irmão. É bom se reunirmos, sim, é bom, mas isso não torna você o filho de Deus. Então, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Oh, glória, todos estão unidos em Cristo Jesus. Antes, o povo da promessa eram os judeus, e eles se vangloriavam por conta disso. Porque através dos judeus vieram o quê? As promessas, as alianças, a tribo de Levi, os sacerdotes levíticos. Da tribo de Judá veio o Messias. Então era um povo que estava o quê? Foi um povo que foi escolhido por Deus. Os gentios estavam separados da comunidade. E Cristo na cruz, ele uniu, tornando-se um só povo. Então, Paulo estava dizendo aqui, ó, nisto não há judeu nem grego. Veja que o contexto do que eu li, o texto, eu li o versículo 26, e aqui é a continuação. Olha, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Oh, glória! Todos foram batizados em Cristo. E agora Paulo diz que todos vós sois um em Cristo. E todos sois filhos em Cristo, pela fé em Cristo. Veja que palavra abençoada. Que trecho dessa carta aqui abençoado, para que a gente venha entender quem realmente, verdadeiramente, são os filhos de Deus. Então veja que Paulo explica aqui, a explicação de Paulo aqui nessa carta é tremendo demais. É muito claro, claríssimo aqui, e contra fatos, não há argumento. Todos vós, no versículo, vamos ver aqui, no versículo 26, Paulo diz aqui, ó, todos, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, ô glória. Então, um filho de Deus, nós somos filhos de Deus e nós temos essa convicção em nosso espírito, em nossa consciência, em nossa mente, que nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Independente se eu participo de uma congregação ou não.
se eu esteja na minha casa falando, dando testemunho dessa graça, do amor de Cristo. Eu sou filho de Deus na minha casa, sou filho de Deus dentro de uma congregação também. É a mesma coisa, meu irmão. Mas os líderes religiosos, usando de malandragem, de manipulação, de desonestidade, de mentiras, de engano, eles dizem que tem que estar dentro de uma congregação. Claro que é bom participar, mas isso não te faz filho nem filhas de Deus. Porque filho de Deus, Paulo está dizendo aqui, claríssimo, o homem que recebeu a revelação da graça, o homem que pregou o evangelho da incircuncisão ali no primeiro século, o evangelho que não foi revelado a Paulo através de homens, veja aqui nessa mesma carta, ele não recebeu de homens o evangelho. Nessa mesma carta aqui, em Gálatas capítulo 1, no versículo de número 9, olha o que Paulo diz aqui, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 9 diz: assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se alguém... Não, é aqui, ó. Perdão. É no versículo, capítulo 1, versículo de número... Versículo de número... Não, é o versículo de número 12, diz assim, ó, perdão. Gálatas capítulo 1, perdão, Gálatas capítulo 1, versículo de número 12 diz assim, ó, porque, não, versículo de número 1, capítulo de número 1, perdão, versículo de número 11, que eu estou com outra Bíblia aqui, aí ela tem a letra muito miúdinha aqui, eu estava procurando aqui. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 11 e o versículo de número 12 diz assim, versículo 11, mas faço vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Que evangelho era esse que Paulo anunciava, que Paulo anunciou ali no século I? Que evangelho era esse? O evangelho da circuncisão ou da incircuncisão? O evangelho da incircuncisão. O evangelho pregado por Paulo, o fundamento que Paulo pôs. Olha, mas faço vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pela revelação do Cristo ressuscitado. Então veja, meu irmão, que Paulo está dizendo aqui, o autor do fundamento desse evangelho, que hoje prega eu, hoje prega outros irmãos aí no YouTube. Paulo pregou naquele tempo, nós pregamos hoje, mas quem recebeu a revelação desse evangelho, do fundamento colocado por Paulo, foi Paulo. Ele recebeu do Cristo ressuscitado. Hoje nós pregamos em outro contexto, é claro, não vivendo mais o tempo da transição ali entre os dois pactos se cruzando. Mas tem coisa aqui que nós podemos trazer para os dias de hoje, como, por exemplo, a doutrina do Evangelho da Graça. Nem tudo eu posso trazer das 14 epístolas escritas por Paulo, mas tem coisas aqui referente à doutrina que nós podemos trazer sim. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui, o que ele disse aqui no capítulo 1, ele diz aqui, ó, mas, versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, versículo 12, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o mesmo apóstolo Paulo, que recebeu o evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado, ele está dizendo aqui no capítulo de número 3, o texto que a gente está estudando, olha o que ele disse, o homem que recebeu a revelação desse evangelho pelo Cristo ressuscitado, ele diz, ó, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, pela fé em Cristo Jesus, eu sou filho, você é filha. Não precisamos provar nada para ninguém, precisamos só crer e andar em temor,
andar dando frutos para o Espírito, andar em amor e união, porque esse amor foi derramado dentro de cada um de nós. Então não existe pretexto para tentar prevalecer esse amor que foi derramado em nós com as nossas atitudes carnais. Claro que nós podemos errar, mas não justificar da carne que não se converte para dizer, eu fiz isso porque foi minha carne. Colocar a carne é como se ela viesse a prevalecer. Não. O que nós temos que deixar prevalecer é o amor de Cristo que foi derramado em nós. Oh, glória. E o Espírito Santo está dentro de cada um dos filhos de Deus. Então veja, Paulo diz aqui, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. No versículo 26 ele diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé, crendo, né? Pela fé em Cristo Jesus. No versículo 27 ele diz, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. No versículo 27 ele disse, todos quanto foste batizados em Cristo. E o batismo foi na cruz. No versículo 28 ele diz, nisto não há judeus nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja que Paulo está dizendo no versículo 28 que não tinha acepção para ser filho de Deus. Em qualquer nação da terra, hoje, em qualquer nação do mundo, existem filhos de Deus, independente do que eles estejam fazendo, na religião que eles estão, porque nós sabemos que se não você estiver congregando em um determinado local e não passar essas verdades, não crer na escatologia consumada, não crer na doutrina do Evangelho da Graça, se viver debaixo de lei, de outros ensinamentos, então, meu irmão, vocês estão separados de Cristo. São filhos, sim, mas estão separados no entendimento. Mas que é filho, nunca deixa de ser filho, não vai deixar de ser filho. Agora, é o entendimento que não está de acordo com a doutrina do Evangelho da Graça. O pacto para o Espírito, o pacto para o entendimento. Nós estamos na plenitude da graça, meu irmão. O reino de Deus foi estabelecido para vivermos conectado com a doutrina do Evangelho da Graça, o novo pacto. O novo pacto é a nova aliança, é o pacto para o entendimento, é a graça de Deus. Então, o reino de Deus que foi estabelecido no ano 70, também a graça, o pacto da graça foi estabelecido no ano 70, na sua totalidade. Então, o reino de Deus e a graça está em cada um de nós, e nós devemos viver esse reino que foi derramado em nós, que está dentro de cada um de nós, mas vivenciando, andando dentro do pacto da graça, e não em fermento, e não em heresias, e não em mentiras, e não em rudimentos da lei de Moisés. Não, meu irmão. O pacto está conectado com o reino de Deus, o novo pacto, que é a graça de Deus. Então, Paulo diz aqui, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, todos, aqui no versículo 28, Paulo está dizendo que todos vós sois um em Cristo, unidos em Cristo. Versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Então veja como é grande, meu irmão. Os filhos de Deus aqui na terra hoje, nós somos herdeiros. E não existe mais essa só de judeu. Eles viveram, eles estavam aguardando, eles foram adotados. Nós não. Depois do ano 70, nós já nascemos desfrutando da herança dos filhos de Deus. É bem verdade que nós não sabíamos, meu irmão, porque nós somos ensinados errado. Os filhos de Deus não sabiam dessas verdades, e tem muitos ainda, 90% dos filhos de Deus não sabem dessas verdades. E é filho hoje, amanhã pode deixar de ser filho,
Tem medo de perder a salvação? Não. Cristo fez, mas eu tenho que fazer minha parte. Quem foi que disse isso? Eu tenho que andar na luz como filhos da luz. Eu tenho que andar dando frutos? Sim. Mas isso é fruto do Espírito. Eu tenho que andar em novidade de vida, eu tenho que andar renunciando às paixões da carne, à concupiscência da carne, sim, para que eu não venha ser censurado, para que eu não venha pregar, ensinar para as outras pessoas e ser censurado, para que eu não venha o quê? Como é que se diz? Fazer coisas, as mesmas práticas antigas, e isso não dá frutos. As pessoas veem o nosso dia a dia, nos observam. Nós temos que dar exemplos. Eu não estou falando aqui de perfeição na carne, meu irmão. Mas tem coisas que a gente pode sim melhorar? Pode sim. Nós temos que andar, como Paulo falou a Tito, que a graça nos educa. Essa graça nos transforma. Então veja, meu irmão, então não há acepção de pessoas. Não precisamos fazer nada para ser filho de Deus. A escolha do Filho de Deus foi na eternidade, vamos ver? Que não é preciso você aceitar Jesus. Ele já te aceitou. O Pai já te aceitou na eternidade. Você já veio de lá sendo filho no Espírito e não na carne. Olha aqui, ó. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim, ó. Como também nos elegeu nele quem? Em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou seja, em caridade. Então veja, a eleição dos filhos de Deus foi antes da fundação do mundo. E essa eleição não foi na carne, foi no Espírito. A escolha foi lá na eternidade. Nós viemos aqui se revestir como filhos em uma matéria chamada carne e sangue, porque nós temos que fazer aqui uma peregrinação aqui na terra. Mas a escolha de filhos de Deus foi de antemão, antes da fundação do mundo. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja, filhos da adoção. Então, é claríssimo, a eleição, a escolha foi na eternidade. E não aqui, na vida terrena, quando você veio aqui, numa peregrinação. Então, é claríssimo aqui, contra fatos, não há argumento, meu irmão. Contra fatos, não há argumento. Veja que nós somos batizados em Cristo. Já nascemos com esse batismo. Já nascemos porque já viemos depois de 70. Já nascemos unidos em Cristo, só que nós não sabíamos. Um só pastor, um só Pai, um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Então, veja como é rico conhecer esses detalhes, essas verdades que estavam ocultas, que até tinha alguns que até liam isso aqui, até explicavam, mas não com tamanha profundeza, com tamanha riqueza de entendimento. Então, veja como é claríssimo, meu irmão. Nós não precisamos fazer nada para se tornar filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Já fomos batizados. Já estamos unidos com Ele. Não existe acepção de pessoas. Então, veja o que Paulo escreve, veja o que Paulo escreveu aqui também. Veja o que Paulo escreveu aqui em 2 Timóteo, para terminar. Veja que aqui em Gálatas, todos são filhos de Deus pela fé em Cristo. Está falando de todas as nações. E não tem acepção de pessoas, nem judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, nem escravo, nem livre.
Então veja que não tem acepção. Ser filho de Deus é pela fé em Cristo, é ter convicção, é crer, é acreditar que pela fé você é filho de Deus em Cristo Jesus. Oh, glória! Então, para terminar aqui, então veja que a escolha foi na eternidade. Não foi uma escolha para ser filho de Deus na carne, mas no Espírito. A escolha foi na eternidade, antes da fundação do mundo. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus pela fé. Nós já fomos batizados em Cristo. Estamos unidos nele, perfeito nele. E veja, para terminar, o Senhor conhece os que são seus. O Pai conhece, bora ver? 2 Timóteo, capítulo de número 2, quero terminar aqui, versículo 19, termino com essa palavra aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim. 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 19, diz, está escrito assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Oh, glória! Olha o que Paulo estava escrevendo aqui para Timóteo, lá no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Olha que riqueza de entendimento, como é bom a gente conhecer essas verdades. E eu e você, que nós que temos a convicção de filho, andar como filhos na luz, andar dando frutos em união. Olha, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda iniquidade, ou seja, aparte-se de toda injustiça. Os filhos de Deus têm que se apartar, se afastar de toda injustiça, de toda iniquidade, de todo mal. O avião está passando aqui, eu vou terminar agora, amém? Amém, meu irmão? Então, é essa palavra que eu deixo. Então, que Deus continue abençoando vocês. Somos filhos pela fé em Cristo. Então, graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. A vizinha ligou o som e ainda bem que eu estou terminando, amém? Então, vamos que vamos.